Pensa num grupo de filósofos que, no meio de uma das maiores crises da história, olhou para o mundo e pensou: peraí, tem alguma coisa muito errada aqui. E eles não se contentaram só em observar, não. Eles criaram um jeito de pensar para entender e, quem sabe, até mudar a realidade. Essa é a história da Escola de Frankfurt. Sabe aquela sensação de que a música pop que tá bombando agora soa igualzinha à anterior? Ou que o roteiro daquele filme de super-herói do ano é tipo uma cópia de outros 10 que a gente já viu? Pois é, essa sensação não é de hoje. Filósofos quase 100 anos atrás já estavam se fazendo essa mesma pergunta. Para a gente entender o que eles pensavam, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Imagina só a Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial. Um país arrasado, se sentindo humilhado, com a economia no chão e, como se não bastasse, vendo o nazismo começar a crescer. Foi nesse caldeirão fervendo de crise que a Escola de Frankfurt nasceu. E olha, a trajetória deles foi super dramática. Eles não estavam lá tranquilos, teorizando numa boa. Muitos estavam literalmente fugindo para sobreviver. O instituto que deu origem à escola foi fundado em 1924, mas quando chegou nos anos 30 e o nazismo tomou o poder, a coisa ficou insustentável. A maioria dos grandes pensadores, muitos deles judeus, teve que fugir para os Estados Unidos. E essa experiência marcou demais as ideias deles. Dá para dizer que as teorias da Escola de Frankfurt foram forjadas no fogo da crise. Ok, então, diante desse mundo todo quebrado, eles precisavam de um jeito novo de analisar as coisas. Não dava só para descrever o que estava acontecendo. Era preciso ir fundo, entender a raiz dos problemas e tentar achar uma saída. E a ferramenta que eles criaram para isso foi a teoria crítica. E é aqui que está a grande virada de chave deles. A filosofia tradicional, para eles, era como tirar uma foto da sociedade. Ela só descreve o que está vendo, numa boa. Já a teoria crítica, ela é como fazer um raio-x. Ela não quer só ver a imagem por fora, ela quer ver o que está por baixo. As estruturas de poder, as injustiças que sustentam tudo. O objetivo não é ser neutro, sabe? É cutucar a ferida, é buscar a transformação. Então, a sacada é a seguinte. Para a Escola de Frankfurt, a nossa sociedade capitalista moderna, mesmo parecendo super avançada e cheia de liberdade, na verdade escondia novas formas de dominação. E a teoria crítica, que bebeu muito na fonte das ideias de Marx, seria tipo uma lente de aumento para a gente conseguir enxergar essas opressões que estão ali disfarçadinhas no nosso dia a dia. E onde que eles viam essa dominação de um jeito bem claro? No nosso tempo livre. No cinema, na música, no que a gente consumia para se divertir. Dois dos pensadores mais importantes, o Theodor Adorno e o Max Horkheimer, criaram um conceito famosíssimo para explicar isso: a indústria cultural. Essa frase aqui, gente, resume tudo. A arte, historicamente, sempre foi um lugar para a gente questionar as coisas, para refletir, para ver o mundo de um jeito diferente. Mas, para Adorno e Horkheimer, no capitalismo, a cultura se transformou numa indústria gigante, igual uma fábrica de sapatos ou de carro, com o objetivo principal: dar lucro. E esse slide mostra direitinho como essa fábrica funciona. Primeiro passo, a padronização. Pensa nas comédias românticas. O casal se conhece, eles se odeiam, aí se apaixonam, aí brigam por uma besteira e no final ficam juntos. É uma fórmula que se repete sem parar. Passo 2, a mercadorização. Essa fórmula de sucesso vira um produto para vender ingresso, streaming, etc. E o terceiro passo, a passividade. O resultado é que a gente senta, desliga o cérebro, consome aquilo como um entretenimento fácil e no fim das contas nada muda. A gente se diverte, mas não questiona nada. E se liga nessa curiosidade que mostra o quanto eles levavam essa teoria a sério. O Adorno, que era um músico super erudito, simplesmente odiava jazz. Para ele, aquele improviso todo era falso, uma liberdade de mentirinha. Ele achava que a estrutura do jazz era repetitiva, cheia de clichês feitos só para agradar e vender. Para o Adorno, o jazz era o exemplo perfeito de música padronizada, feita para consumo rápido. Bem polêmico, né? Tá. Então, se a cultura virou essa indústria que nos treina para não pensar muito, qual o resultado disso nas pessoas? Um outro pensador da escola, o Herbert Marcuse, deu um nome bem forte para esse tipo de indivíduo que surge daí: o homem unidimensional. O homem unidimensional é aquela pessoa que já não consegue nem mais imaginar um mundo diferente do que ele vive. Ele se sente super livre porque pode escolher entre 50 marcas de celular ou 100 tipos de tênis. Mas o Marcuse diria que essas são falsas necessidades, criadas pelo próprio sistema só para a gente continuar consumindo sem parar. Aquela capacidade de criticar, de negar, de dizer não, eu quero outra coisa, que seria a segunda dimensão do pensamento, essa capacidade se perdeu. A pessoa vira só uma peça nessa grande engrenagem de trabalhar e consumir.
Certo, mas vamos ser sinceros. Essas ideias nasceram há quase um século, no mundo de rádio e de cinema preto e branco. Será que elas ainda fazem algum sentido hoje, na nossa era de internet, streaming e redes sociais? Mas olha, é bem importante dizer que nem todo mundo na escola de Frankfurt era tão pessimista. O Walter Benjamin, por exemplo, tinha uma visão um pouco diferente. Ele até concordava que a tecnologia, como o cinema, podia acabar com a aura de uma obra de arte, sabe? Aquela sensação de algo único. Mas, por outro lado, ele viu um potencial incrível nisso. A arte podia chegar a muito mais gente e, quem sabe, até despertar uma consciência política na galera. Uma visão bem mais otimista que a do Adorno, né? E é aí que a gente volta para os dias de hoje. Aquele algoritmo que te recomenda sempre o mesmo tipo de filme ou de música, seria a indústria cultural 2.0 mais poderosa do que nunca? Ou será que as redes sociais, onde qualquer um pode criar e espalhar conteúdo, são a prova de que o Benjamin estava certo sobre o potencial democrático da tecnologia? No fim, a crítica da escola de Frankfurt talvez nunca tenha sido tão atual, e deixa essa pergunta no ar para a gente. Nós estamos usando a tecnologia para nos conformar ou para nos libertar?